Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de João e a nossa leitura bíblica de hoje é João capítulo 15. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 1 ao 12. É um texto um pouquinho longo, mas se os irmãos não leram o capítulo antes, então eu encorajo os irmãos a acompanharem aí na sua Bíblia. Nós podemos extrair coisas extraordinárias desse texto aqui. Então vamos lá, a partir do versículo 1 está escrito assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Amados, nós poderíamos falar sobre muitas coisas nesse texto aqui, mas eu quero compartilhar com os irmãos dois aspectos, duas características que me chamaram muita atenção a respeito da nossa vida diária, da nossa vida com Cristo Jesus. Porque nós precisamos aprender, amados, a aplicar as verdades de Deus no nosso dia a dia. Porque a nossa caminhada cristã é uma jornada, é um caminhar diário. Muitas vezes nós temos confundido o cristianismo simplesmente com uma religião, e quando eu falo religião, é no aspecto humano, como o ser humano vê a religião, algo que o ser humano está sempre ali tentando alcançar um Deus inatingível. Esse não é o cristianismo. O cristianismo é Deus vindo até nós e entregando a sua própria vida em nosso favor, para que nós possamos intencionalmente receber tudo o que ele conquistou para nós. E aqui nós vemos, e a primeira característica que eu quero falar com os irmãos é sobre o permanecer em Cristo. Então o Senhor Jesus já nos apresenta aqui uma verdade fundamental para a nossa vida, de que ele é a videira e que nós somos os ramos, ou seja, a vida genuína vem dele, flui dele, é a partir dele que nós vamos desenvolver a nossa vida, porque ele é a videira, nós somos os ramos e sem ele nós não podemos fazer coisa alguma, sem ele nós não damos frutos. Quando eu falo frutos aqui é para a glória de Deus, é uma vida que glorifica a Deus. E aí no versículo 4 nós lemos assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. No versículo 5 diz: se alguém permanecer em mim, esse dará muito fruto. No 6 diz: se alguém não permanecer, esse vai ser como um ramo que é jogado fora e seca. No 7 diz: se vocês permanecerem em mim. Ou seja, amados, aqui nos mostra uma realidade de que o permanecer em Cristo Jesus é algo que nós fazemos de propósito, intencionalmente, é uma decisão, é uma escolha nossa. O Senhor Jesus
já realizou uma obra completa de redenção, de salvação, de justificação. Nós acessamos tudo isso pela fé. Agora, o permanecer enraizado nele é algo que nós precisamos decidir, escolher, fazer isso de propósito. E precisamos entender que isso é no nosso dia a dia. Todos os dias nós precisamos escolher permanecer em Cristo Jesus. Amados, nós temos vivido um mundo em que é muito fácil nós desviarmos do foco que é Cristo Jesus, do alvo que é Cristo Jesus, e começarmos a pensar em milhões de coisas, estruturar a nossa vida pautado nas coisas terrenas. É muito fácil se desviar da verdade. Nesse tempo, nessa geração, nesse mundo corrupto, mas nós precisamos intencionalmente permanecer em Cristo, ou seja, permanecer nele, nas suas verdades, na sua direção, caminhando com ele, se relacionando com ele, porque ele é a videira. Ele é a videira. E veja que quem faz a videira crescer, os ramos darem muito fruto, Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. O Senhor vai trabalhando em nós, que somos os ramos, para que nós possamos o quê? Dar muito fruto. E todo aquele que dá fruto, ele vai o quê? Ele vai limpando ainda mais para que dê mais fruto ainda. E aí Jesus disse que para os discípulos, ali naquele momento, ele disse assim, ó, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho lhe falado. E aí ele diz, mas permaneçam em mim. Ou seja, vocês já estão limpos, porque a palavra que eu tenho liberado sobre vocês limpou vocês. Agora vocês precisam permanecer, ou seja, se estabelecer nessa verdade. E o permanecer, amados, é algo que nos transmite movimento e não uma coisa estática, parada. Permanecer não é ficar ali parado. Nós imaginamos que permanecer é ficar simplesmente parado olhando as coisas acontecerem, mas esse permanecer não é algo que nos diz para ficarmos ali parado olhando as coisas acontecer. O permanecer é uma vida contínua, dia após dia, após dia, após dia, de fé na suficiência de Cristo Jesus. É permanecer na palavra que nos limpou. Olha que interessante, amados, nós já somos limpos pela palavra que temos recebido, mas existe algo que precisamos fazer, que é permanecer. Eu sempre falo que a nossa fé não é uma fé estática, nós não aceitamos Jesus, eu creio em Jesus lá no dia que nós nascemos de novo, no dia que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e pronto, acabou. Não! A fé em Deus é uma fé que é dinâmica, ela é aplicada no nosso dia a dia, é todos os dias. E aqui nós aprendemos com Jesus que nós precisamos o quê? Permanecer nele. Porque se nós permanecermos nele, nós daremos muito fruto. Porque ele é a videira, ele é que gera vida em nós, ele é que faz com que o Espírito Santo flua como rios de água viva dentro de nós, transformando-nos, ajudando-nos em todas as coisas e fluindo através de nós, inundando as pessoas ao nosso redor, para que as pessoas possam se alimentar desses frutos também. Amados, isso é algo que nós precisamos aprender a aplicar no nosso dia a dia. Então aqui o primeiro ensinamento, nós precisamos o quê? Permanecer. Jesus já fez uma obra e uma obra completa. Mas cabe a nós decidirmos, escolhermos intencionalmente, de propósito, permanecer em Deus. Isso inclui, eu não tô com vontade de ler a Bíblia hoje, eu vou ler a Bíblia ainda assim, mesmo sem vontade, mesmo sem eu entender, eu vou estar aqui em comunhão com Deus, eu vou permanecer. Eu quero explodir porque eu tô estressado, tô irado, eu quero falar tudo que tá aqui na minha garganta. Não, eu vou, ainda que eu tenha que engolir seco, eu vou engolir seco e vou pedir ajuda do Espírito Santo, mas eu não vou falar tudo que eu quero, eu não vou, porque a palavra me garante que eu colho aquilo que eu falo, porque as palavras, elas geram vida ou morte. E aqueles que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Isso está lá em Provérbios. Amados, é no nosso dia a dia. Então é intencionalmente que nós precisamos permanecer. Vou dar um exemplo prático aqui para os irmãos. Falei esse negócio de se estressar e tal.
eu era muito impetuosa, assim, mexeu comigo, eu já saía falando mesmo, já brigava, já se estressava, e o Senhor foi e tem, né, dia após dia, trabalhado em mim, me ensinado. E hoje muitas pessoas dizem: nossa, Catiane, não consigo imaginar você assim, você é tão tranquila, mas isso é a obra do Espírito Santo. Mas às vezes vem aquela coisa aqui dentro que eu quero falar alguma coisa e eu paro, respiro. Se eu precisar, se eu tô num lugar, assim, eu entro num banheiro que seja, eu fico ali quietinha, 2 minutos que seja, orando, pedindo a Deus discernimento. Ei, Senhor, ajuda-me aqui. Não quero viver assim, eu quero permanecer no Senhor. Eu quero permanecer fluindo através do teu Espírito, liberando vida. Eu não quero viver do meu próprio jeito. Sabe, amados, é no nosso dia a dia. A gente precisa aprender a aplicar as verdades de Deus no nosso dia a dia. Esse eu dei só um exemplo, mas você pode imaginar aí na sua vida qual é a sua rotina, qual é a sua vida, quais são as suas realidades, para que você possa aprender a aplicar no seu dia a dia. Ei, eu preciso permanecer, e é algo que nós fazemos voluntariamente, intencionalmente, propositalmente. Amado, se relacionar com Deus por meio da palavra, da oração, do louvor, é algo que nós precisamos fazer de maneira intencional. Não é quando dá tempo, se der certo. Não, nós precisamos fazer isso de forma intencional. Eu quero ter o meu tempo com Deus. Eu quero ler a palavra de Deus. Eu quero orar porque eu reconheço que eu sou completamente dependente do Senhor, que sem Ele, como nós lemos ali no versículo 5, sem Ele eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Então eu dependo da videira que é Cristo Jesus. E aí eu reconheço isso e intencionalmente eu levo uma vida permanecendo em Cristo Jesus. E a segunda característica que eu quero falar com os irmãos, então a primeira é permanecer, algo que nós fazemos de maneira intencional, proposital, voluntária, nós decidimos fazer isso. E a segunda é sobre o permanecer no amor de Deus. Quero falar um pouquinho sobre esse amor, porque muitas vezes nós confundimos o amor de Deus com o conceito de amor que o mundo tem. Então eu queria compartilhar com os irmãos algumas características que nós podemos ver em Jesus. Nós estamos aí lendo, estudando os evangelhos, meditando nos evangelhos. Já estamos aqui em João, o último evangelho. Então nós já vimos muitas e muitas características de Jesus durante esse ano. Características práticas de Jesus Cristo ali como homem agindo, e nós podemos tirar como exemplo para a nossa vida. Então, Jesus disse assim, que nós devemos permanecer no amor dele. E como que ele manifestou esse amor para as pessoas? Nós podemos ver algumas coisas. Jesus sempre o que? Falava a verdade. Então, uma das formas de nós permanecermos no amor de Deus e amando as pessoas como ele amou, é falando sempre a verdade. Por isso precisamos nos enraizar na verdade, que é Cristo Jesus. E isso inclui as coisas do nosso dia a dia. Falarmos sempre a verdade. Jesus somente fazia o que ele ouvia do Pai. Ou seja, ele era o tempo todo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Era assim que ele demonstrava o amor de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele não fazia a vontade das pessoas, ele fazia a vontade do Pai. Quantas e quantas vezes as pessoas queriam que ele fizesse outra coisa, mas ele fazia a vontade do Pai. E nós precisamos aprender a viver assim, amados. Jesus era o tempo todo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E dentro disso, quando eu falo sobre ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, dentro disso inclui impor limites, dizer não quando for preciso, oferecer sempre o seu melhor, ou seja, não ser uma pessoa egoísta, pelo contrário, ser altruísta, sempre querer o bem das pessoas, tratar as pessoas de forma imparcial, ou seja, sem fazer acepção de pessoas. Jesus vivia assim. Agora, existe um conceito de amor que é do mundo e que infelizmente adentrou
a igreja e nós temos visto esse tipo de amor. E aí eu quero encorajar você a abandonar esse tipo de amor. Eu até coloquei aqui no meu rascunho, vamos dizer assim, que eu estava escrevendo sobre esse capítulo, e aí eu coloquei assim, o que não é amor? O que não é amor? Não é amor manipular as pessoas, bajular as pessoas, mentir para agradar, dizer sim querendo dizer não, tratar de forma parcial, ou seja, fazer acepção de pessoas, falar mal das pessoas, fazer fofoca, denegrir a imagem de alguém, ser egoísta, querer sempre só para si e ser orgulhoso. Isso tudo não é amor, isso tudo não é amar. E Jesus disse que o mandamento dele é: amem-se uns aos outros como eu os amei. Amados, é no amor que as pessoas verão que Cristo habita em nós, que nós pertencemos a Cristo. Mas não é esse amor que eu falei aqui, não é essa bajulação, essa manipulação, esse risinho falso. Não é isso, amados, isso não é amar. Pela frente, ai que lindo, maravilhoso, por trás fala mal, fofoca, mente sobre a pessoa, fala coisas para denegrir a imagem da pessoa, isso não é amor. Jesus nunca fez isso. Tudo que Jesus precisava falar para os fariseus, por exemplo, ele falava na cara dos fariseus: vocês são sepulcros caiados, vocês são hipócritas. Jesus não falava nas costas. Na frente, Jesus não falava: ai, que lindo que você é, ah, tudo bem. E pelas costas falava o que ele queria falar. Não, Jesus falava na frente deles, para eles. Por isso que eles queriam matar Jesus, perseguiam Jesus. Amados, nós precisamos entender o que de fato é o amor de Deus. E dentro disso, dentro desse tópico, eu quero enaltecer uma característica que é viver pautado na direção do Espírito. Jesus só fazia o que o Pai lhe ordenava. Amados, nós precisamos aprender a viver governados pelo Espírito Santo. Sabe, amados, quantas e quantas vezes nós vemos Jesus, as pessoas tendo uma expectativa a respeito dele, querendo dizer o que ele deveria fazer. Mas Jesus, ei, não é isso. Eu lembro de uma passagem aqui dos irmãos de Jesus. Se você quer se tornar conhecido, por que você não vai à festa? Por que você não vai lá falar abertamente? E aí a palavra diz assim, que não era o tempo. Jesus não queria fazer o que as pessoas, o que os irmãos dele ali estavam dizendo para ele fazer. Jesus queria fazer o que o Pai, o que Deus estava direcionando ele a fazer. Outras vezes diz que Jesus insistiu, Jesus falou energicamente com os discípulos: vão à minha frente porque eu vou ficar aqui orando. Jesus queria ter um tempo a sós com Deus e impeliu, fez com que os seus discípulos: ei, agora eu não quero estar com vocês. É como se Jesus estivesse falando isso. Agora eu não quero ficar com vocês. Agora eu quero que vocês vão e eu vou ficar aqui sozinho orando. Jesus queria ter um tempo dele a sós com Deus. E ele não tinha medo de falar essas coisas. Ele não se preocupava se as pessoas... ai, será que eu vou ofender alguém por falar isso? Será que eu vou ofender alguém por dizer não? Será que eu vou ofender alguém por dizer, olha, eu não posso? Eu não vou fazer isso agora? Agora eu vou ter o meu tempo com Deus? Sabe, amados, nós precisamos aprender o que é de fato viver o amor de Deus. E a característica principal, eu posso dizer assim, que a característica principal de quem vive pautado no amor de Deus é ser guiado pelo Espírito Santo. E não pela vontade das pessoas e nem pela vontade da carne. Mas é ser guiado pelo Espírito. Por isso que Jesus disse que o mandamento dele era: amem-se uns aos outros, como eu os amei. E como que Jesus amou? Entregando-se, fazendo sempre a vontade do Pai e não a vontade das pessoas. E é interessante quando nós analisamos a vida de Cristo Jesus. Pedro certa vez repreende Jesus. Não, Senhor, isso não vai acontecer contigo. Aí Jesus olha para Pedro e diz: afasta-te de mim, Satanás. Porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Pedro, que andava com Jesus, naquele momento ele não entendeu. O mesmo Pedro que tinha recebido uma revelação do alto sobre quem era Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para quem que nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna?
O mesmo Pedro, chegou outro momento que ele não entendeu as palavras de Jesus. Não, senhor, o senhor não vai morrer, não? Aí Jesus precisa olhar para ele e dizer, ei, afasta-se de mim, Satanás. Porque Pedro ali não estava falando guiado por Deus, mas estava falando por ele mesmo. Estava falando nem por ele mesmo, né? Estava falando pela influência de Satanás, querendo que Jesus não morresse. Amados, então o amar como Jesus amou, o viver esse amor, o permanecer nesse amor, eu posso colocar aqui que a principal característica desse viver em amor, no amor de Deus, é ser guiado pelo Espírito. Não é ser guiado pela opinião das pessoas, não é ser guiado pela vontade da carne, não é ser guiado pela estrutura mental terrena e natural, mas é ser guiado, governado, instruído pelo Espírito. Isso sim é viver fundamentado no amor de Deus. E então nós cumpriremos o mandamento de Jesus Cristo. Amem-se uns aos outros, como eu os amei, porque Jesus nos amou assim, entregando-se por nós, sempre em obediência ao Pai, não em obediência à sua própria vontade, nem em obediência à vontade dos outros, mas obedecendo, sendo guiado, instruído pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada por essa verdade. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que nós entendamos o que é de fato permanecermos em Ti e que intencionalmente nós façamos essa escolha todos os dias da nossa vida. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos o que é de fato permanecer no Seu amor, amando como o Senhor amou. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos esse modelo de vida que o Senhor conquistou para nós, que é um modelo de vida sendo guiado, governado, instruído pelo Teu Espírito. Senhor, que eu e os meus irmãos possamos viver assim, para que em tudo a nossa vida glorifique ao Senhor, para que nós possamos frutificar muito para a sua glória. Que eu e os meus irmãos vivamos de fato essa vida enraizada na videira, fixada, unida à videira, que é o Senhor, Cristo Jesus. Que eu e os meus irmãos vivamos assim, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.